Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal LW Matemática. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de inequações e vamos falar, pessoal, especificamente sobre as inequações simultâneas. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Então, pessoal, aqui nessa terceira aula das inequações simultâneas, nós vamos começar falando assim, que as inequações duplas podem ser decompostas em duas inequações simultâneas, ou seja, a sua resolução é obtida por um sistema de inequações. Vimos na aula passada sobre o sistema de inequações, né? Então, aqui ao lado nós temos assim, menos x mais 4 menor que x mais 2, que é menor que 3x menos 2. Pessoal, observe nessa nossa inequação aí que nós temos dois sinais de desigualdade. Portanto, a primeira parte da inequação ela fica com o primeiro sinal de inequação. Já a segunda parte com o segundo, logicamente. No entanto, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos pegar e vamos dividir essas duas inequações e vamos resolvê-las separadamente. Tudo bem? Então acompanha como é que vai ficar aí. Portanto, pessoal, a primeira parte que falei da inequação é esta aqui. Eu até destaquei como inequação 1. Então, tem um sinal de desigualdade, nós vamos chamar de inequação 1. Já essa segunda parte aqui tem o segundo sinal de desigualdade. Portanto, eu posso concluir assim, que eu tenho a primeira inequação sendo menos x mais 4 menor que x mais 2 e a segunda inequação como sendo x mais 2 menor que 3x menos 2. Então, começando a resolver aqui a primeira parte da inequação, ou seja, a inequação 1, nós vamos passar esse 4 para o segundo membro e ele passa trocando de sinal, ele passa negativo. Assim como o x que está no segundo membro, ele vai para o primeiro membro também trocando de sinal. Então, organizando essa nossa inequação, nós podemos escrever da seguinte maneira, que x negativo recebe x negativo que vem lá do segundo membro, que é menor que o 2, que recebe o menos 4, que vem lá do primeiro membro. Agora, resolvendo essa primeira parte aqui, nós vamos ter menos 2x, porque menos x com menos x é menos 2x, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal, perfeito? Aí nós vamos colocar aqui o nosso sinal de menor que, e vamos fazer a operação aqui no segundo lado. E 2 menos 4 vai nos dar um menos 2. Agora observe que o nosso coeficiente de x ele ficou negativo. Portanto, nós vamos multiplicar toda a nossa inequação por menos 1. E fazendo essa multiplicação, ou seja, esse produto, nós vamos pegar o menos 2x e multiplicar por menos 1, vai nos dar um 2x positivo. Vamos pegar o menor que e multiplicar por menos 1 e vai ficar maior que. Agora, fazendo com menos 2 vezes menos 1, vai ficar um 2 positivo. Pessoal, observe aí na nossa inequação que nós temos o coeficiente de x sendo número negativo. Então, nós devemos multiplicar toda essa inequação por menos 1, incluindo o sinal de desigualdade. Por isso que ficou maior que. Tudo bem? Agora, tudo o que devemos fazer é isolar o nosso x no primeiro membro, né? E passar o 2 lá para o segundo membro, dividindo o outro 2. E o valor final disso é x maior que 1. Agora nós vamos colocar essa solução em forma de reta real, de forma de intervalo, né? Então nós temos aqui a nossa reta real, nós temos aqui a nossa solução que é 1, e perceba que a bolinha é aberta porque nós temos apenas maior que 1 como solução. E a parte que é maior que 1 começa aqui, depois do número 1 para a direita e vai até o infinito. Aí você deve se perguntar, Wagner, por que é o lado direito que é o maior que? Porque depois da solução que encontramos, dessa bolinha número 1, o lado direito é o lado que assume os valores positivos. E à esquerda desse 1, nós vamos ter os valores negativos. Ou seja, todo esse intervalo aí assumirá valores negativos. Agora o que nós vamos fazer a segunda parte desta inequação simultânea. Ou seja, como eu separei em duas inequações, vamos fazer a inequação 2, ok? E a gente já começa assim, passando esse 2 para o segundo membro, e ele vai passar trocando de sinal.
E vamos pegar esse 3x aqui e passar lá para o primeiro membro. Também vai trocar de sinal. Agora a gente organiza aí na equação, né? Então vamos colocar aqui x, que recebe os 3x negativo lá do segundo membro, que é menor que menos 2, que recebe o menos 2 que vem lá do primeiro membro. Agora, resolvendo a primeira parte da equação, essa operação vai nos dar um menos 2x, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tudo bem? Aí nós vamos colocar o sinal de menor que e fazer a operação do segundo lado. Então, sinais iguais, nós vamos somar e conservar o sinal. E observe aqui que, de novo, nós temos um coeficiente da variável x como sendo um número negativo, ou seja, menor que zero. Portanto, vamos multiplicar toda a inequação por menos 1, igual fizemos na inequação anterior. Então, fazendo essa multiplicação, pessoal, nós vamos ter assim, ó, que menos 2x vezes menos 1 vai nos dar um 2x positivo. E o menor que multiplicado por menos 1 se transforma no maior que. E o menos 4 vezes o menos 1 é um 4 positivo. Agora nós vamos isolar a variável x no primeiro membro e passar o 2 dividindo o número 4. Tudo bem? Então, a resposta final ficará um x que é maior que 2. Agora, a representação gráfica desta solução, nós vamos colocar a nossa reta real, né? A bolinha aberta para o número que encontramos 2 e os valores que servem apenas os valores maiores que 2. O 2 não serve nesse caso porque a nossa bolinha é aberta, ou seja, é apenas os valores maiores que 2. Tranquilo? E não esquecendo, né, que o lado direito desta reta real é valores cada vez mais positivos e do lado esquerdo dessa reta real são valores cada vez mais negativos, ou seja, valores cada vez menores. Então, pessoal, depois de ter feito a resolução separadamente de cada uma das equações e ter feito a representação gráfica através da reta real, nós vamos pegar esses valores e vamos fazer a intersecção deles. E é esta intersecção que será a resposta final da nossa equação simultânea. Então, acompanhe. Então, pessoal, colocando aqui a resposta, ou seja, a solução da primeira equação, nós temos aqui a nossa reta real e os valores que nos servem são os maiores que 1. Vamos colocar também a solução da inequação 2 e os valores que nos servem são os maiores que 2, como está pintado aí. Agora nós vamos colocar a nossa terceira reta. Essa terceira reta, gente, é que vai ser a intersecção da primeira com a segunda. Tudo bem? Então agora nessa terceira reta nós vamos baixar as duas soluções que encontramos e vamos observar em qual parte da terceira reta existem as duas respostas, ou seja, da inequação 1 e da inequação 2. Então, se vocês observarem bem, mais à direita da reta, ou seja, nesta parte, é que nós temos soluções que envolvem as duas inequações. Então, como é essa parte aí que nos interessa, nós vamos escrever assim a solução desta inequação simultânea. Solução que é igual, aí vamos colocar aqui o nosso share, né? Que é x pertence ao conjunto dos reais, tal que, agora observe aqui, gente, ó, o x ele está depois do número 2. Então, toda essa parte depois do número 2 serve como solução da minha equação simultânea. Legal? Então, nós vamos escrever assim, ó, x pertence aos reais, tal que x será maior que 2. E aí, vamos fechar aqui a nossa solução. Então, essa é a resposta final da nossa inequação simultânea. Agora, nós vamos ao segundo exemplo, pessoal. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver essa da maneira que fizemos agora há pouco. Vamos lá? Então, pessoal, vamos comparar as respostas aí. Veja que na minha inequação eu tenho dois sinais de desigualdade. Portanto, nós temos aí duas inequações, ou inequações duplas, ou inequações simultâneas, como queiram, né? Então, a primeira coisa a fazer aí é separar essas inequações. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o primeiro sinal de desigualdade, ele vai abrigar a nossa primeira inequação, certo? Aí nós pegamos agora para o segundo sinal de desigualdade e nós vamos determinar que ela é a nossa segunda inequação. Vamos colocar aqui ao lado, elas separadas, para podermos resolver. Resolvendo aqui a equação 1, pessoal, nós vamos passar o 4x para o primeiro membro, tá? Lembre sempre, ele vai trocar de sinal. E vamos pegar o número 1 e passar para o segundo membro.
também trocando de sinal. Então, organizando essa equação, nós vamos ter assim, ó, que menos 4x ele é menor ou igual a menos 7, que recebe o menos 1 lá do primeiro membro. Então, agora nós vamos fazer a resolução dessa segunda parte aí da equação, né? Então, menos 4x é menor ou igual a menos 8, né, pessoal? Sinais iguais, soma e conserva os sinais. Observando que a nossa equação agora ela tem coeficiente negativo, nós vamos multiplicar por menos 1, né? O coeficiente de x aí é menor que zero, ou seja, é um menos 4. Então, nós multiplicamos toda a equação por menos 1, incluindo o sinal de desigualdade, tá? Então, nós vamos aqui para o lado, aqui, vamos fazer assim, ó, menos 4x vezes menos 1 é um 4x positivo. Menor ou igual vezes menos 1 se transforma em maior ou igual. Menos 8 vezes menos 1 é 8 positivo. Agora, nós vamos isolar o x no primeiro membro e vamos passar o 4 dividindo lá o número 8. E como resposta final, nós vamos ter que o x ele é maior ou igual a 2. Então, agora nós colocamos a nossa reta real, vamos colocar aqui o R, né, da reta real, e observe que nós temos a bolinha fechada para 2, ou seja, a bolinha pintada, porque o nosso sinal é maior ou igual a 2. Isso significa, pessoal, que o 2 ele serve como resposta e todos os valores depois dele. Então, essa parte à direita também serve como solução para a nossa equação. Agora aqui, pessoal, na segunda equação, o que vamos fazer é passar o menos 7 para o segundo membro, e ele vai trocar de sinal. Portanto, nós vamos ter a seguinte equação: 4x, que é menor ou igual a 13, que vai receber o 7 positivo lá do primeiro membro. Agora nós vamos resolver da seguinte maneira: vamos colocar aqui o nosso 4x, ele é menor ou igual a 20, né? Que é a soma de 13 com 7. Próximo passo é passar o 4 agora lá para o segundo membro e ele vai passar dividindo o nosso número 20. Portanto, podemos concluir aqui que o x ele é menor ou igual a 5, né? Agora falta nós colocarmos a nossa reta real, que representa a bolinha fechada para a raiz aí que encontramos, né? Ou seja, o 5 é um dos valores que servem, mas também serve todos os valores à esquerda de 5. Porque a nossa bolinha é fechada, porque é menor ou igual a 5. E como vimos na questão anterior, pessoal, nós vamos agora colocar essas duas retas reais aí, representando as soluções da equação 1 e da equação 2, para podermos fazer a nossa intersecção, né? Então, aqui do lado nós vamos colocar aqui a primeira reta real, né? Com a bolinha 2, os valores maiores que ele também. A segunda reta real. E a nossa terceira reta real é onde vamos fazer a intersecção, que será a nossa resposta final, né? Então, nessa terceira reta, nós vamos baixar todas as raízes aí que encontramos, ou seja, os valores que servem como solução, né? Agora, observe o seguinte: eu tenho que colocar nessa terceira reta os valores que estão na primeira e na segunda reta ao mesmo tempo. E esses valores, essa parte aqui do meio do nosso quadro. Portanto, o nosso x ele se encontra aqui, pessoal, ó, entre o 2 e o 5. E aí, como é que a gente vai escrever, então, essa solução? Nós vamos dizer que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Perceba que é menor ou igual, portanto, as bolinhas são fechadas, então o 2 e o 5 fazem parte da solução. Aí a gente finaliza escrevendo assim, ó. Solução é igual a um x que pertence aos números reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Essa, então, é a resposta final da nossa inequação simultânea. Então, pessoal, nós fizemos aí mais um exemplo de inequações simultâneas, né? Separando cada uma delas, fazendo a parte ali, a reta real, e depois fazendo a intersecção para encontrarmos a solução final. Existe uma outra maneira, pessoal, de fazer essa inequação simultânea. É claro que não serve para todas as inequações simultâneas, mas observe como seria uma segunda maneira de resolver. Vamos usar o mesmo exemplo aqui, que fizemos agora há pouco, para mostrar o segundo modo de resolução, né? Consiste no seguinte: observe que esse menos 7 que está no meio dos dois sinais aí de inequação, para o segundo membro, lembrando sempre que ele passa trocando de sinal,
Mas também vamos passar esse mesmo 7 para o primeiro membro. E ele também vai passar trocando de sinal. Ou seja, no centro dessa inequação simultânea vai ficar apenas o 4x. Então vamos organizar ela. Vamos colocar aqui o nosso número 1, que vai receber o 7 positivo, que é menor ou igual ao nosso 4x, que é menor ou igual ao 13, que vai receber o 7 positivo. Então observe, no centro ficou apenas o nosso 4x. Então vamos resolver aqui o primeiro lado dessa desigualdade, né? Nós vamos colocar então o número 8, que é a soma de 7 com 1, que é menor ou igual ao nosso 4x, que também é menor ou igual a 20, que é a soma do 13 com 7. Agora o que vamos fazer, pessoal, é pegar esse número 4 e passar para o primeiro membro e também para o segundo membro. E, pessoal, agora tem que observar o seguinte, esse nosso número 4 ele vai passar para o primeiro e para o segundo membro, só que ele não vai trocar de sinal. E ele não vai trocar de sinal porque ele está multiplicando a variável x. Tudo bem? Então ele vai passar com o sinal que ele tem aí, que é o sinal de mais. Ok? Vamos ver como é que fica. Então já organizando aqui, nós vamos colocar o nosso 8 dividido para 4, que é menor ou igual ao x, que ficou agora no centro sozinho, que é menor ou igual a 20, que divide 4. Então o primeiro lado, 8 dividido para 4, será 2, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 20 dividido para 4, que é 5. Pronto, pessoal. Agora é só colocarmos em forma de solução, né? Então vai ficar assim, ó. Solução é igual ao share, né? Que é o nosso x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que 2 ele é menor ou igual a x, e esse x ele também é menor ou igual a 5. E aqui fechamos a nossa chave. Então, pessoal, essa é uma outra maneira que podemos resolver as inequações simultâneas, mas não serve para todas as inequações simultâneas, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer este exercício para vocês praticarem bem as inequações simultâneas, tá? Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, eu sugiro que você assista as outras 2 aulas anteriores, tudo bem? Peço que você deixe o like nesse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Pode indicar o vídeo para outras pessoas, deixar o seu comentário aqui. Se você ainda tiver dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu sempre respondo os comentários, que eu sempre respondo as dúvidas dos meus alunos, ok? Um forte abraço do professor Wagner.